Rádio Brasil Atual. Agora a gente vai falar de mais uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo. Saíram os resultados do estudo Viver em São Paulo, Mobilidade Urbana 2021. E eu já estou com o Igor Pantoja, que é assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo. Olá, Igor, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente aqui na TVT. Maravilha. Igor, que você pode falar para a gente dessa nova pesquisa aí da Rede Nossa São Paulo? Quando a gente fala no tema mobilidade urbana, é tão importante e se faz tão necessário. O que você pode falar para a gente dessa pesquisa, Igor? Essa pesquisa, ela foi lançada agora, né? Vai ter um evento, inclusive, de lançamento amanhã, mas ela foi disponibilizada hoje para o público. É um estudo que já tem anos aí de história, então vem acompanhando, né, as mudanças, né, nem sempre para melhor aí da nossa mobilidade na cidade de São Paulo. E a gente faz essa pesquisa com o IPEC, né, com o antigo IBOP, então a gente ouviu aí cerca de 800 pessoas na cidade de São Paulo, é, sobre, enfim, o tema da mobilidade, tanto mobilidade para o transporte coletivo, quanto transporte individual, mobilidade a pé também. Então, tem alguns destaques da pesquisa, que são, o primeiro deles, eu separei aqui, seria o tempo médio, né, gasto pelas pessoas para a realização da sua atividade principal fora de casa. Então, geralmente isso é estudo ou trabalho, né? Então, esse ano a gente tem uma média aí de 1 hora e 24 minutos gastos por dia, né, para essa atividade principal. Sendo que nos outros anos esse número era um pouco maior. Então, a gente acredita que o efeito da pandemia, né, também, a redução da atividade econômica, a redução das atividades presenciais, acabou levando a essa diminuição do tempo médio de deslocamento, que ainda é bastante alto, né? Então, a gente está tendo nesse momento, né, de retomada econômica, de pensar aí quais vão ser os rumos da cidade pós a pandemia, vai ficando mais evidente que é necessário reduzir os deslocamentos na cidade de São Paulo, né? O ideal é que as pessoas consigam fazer essa sua atividade principal, seja trabalhar ou estudar, mais próximo das suas residências, né? Na sua região, pelo menos, no seu bairro. Então, a gente tem que sempre pensar numa perspectiva mais ampla, que mobilidade não é só melhorar o transporte público, também é você trazer as oportunidades, né, e as atividades para mais perto das pessoas. Então, a gente tem cidades no mundo que vêm trabalhando nesse sentido. Paris é um exemplo mais famoso quando se fala de cidade de 15 minutos, né, de que num raio de circulação aí de até 15 minutos você consegue realizar a maior parte das suas atividades. Ô, Outros Igor, dados também. Oi. Igor, te interrompendo, em relação, por exemplo, à questão da qualidade, vocês apuraram, tem alguma questão que fale das pessoas falarem, por exemplo, se o transporte de qualidade, o público for de qualidade, essas pessoas deixariam de usar menos ou mais o carro? Vocês têm algo relacionado nessa questão? O principal motivo apontado pelas pessoas, né, que fariam com que elas passassem a utilizar o transporte público, o primeiro deles é, de fato, a restrição ao uso do automóvel, né? Então, se a gente tivesse políticas que, de fato, desestimulassem o uso do automóvel, isso seria o primeiro motivo. Mas, como você falou em relação à qualidade, tem também opiniões aí da população em relação a isso. Então, as pessoas colocam que se houvesse mais linhas de transporte público, por exemplo, né, que cobrissem percursos que não cobrem atualmente, também elas acabariam usando mais o transporte público. 30% das pessoas afirmam isso. Além disso, a higienização constante dos ônibus, trens e metrôs para prevenir a disseminação do coronavírus. E, em terceiro lugar, também a diminuição do tempo de espera no transporte público. Então, esses são os elementos que fariam com que as pessoas deixassem de usar o transporte individual e passassem mais para o transporte público. Isso também é importante porque a gente encontrou aí, né, um dado de que o uso do transporte particular nesse período aumentou. Então, vinha, né, numa série histórica num patamar aí de 35%, e esse ano a gente chegou a 54% das pessoas dizendo que usam mais o transporte particular. Então, e o transporte público teve uma pequena queda, vinha aí de um patamar de 60% e chegou em 45% esse ano.
Como eu falei, né, também tem diretamente aí o efeito da pandemia sobre isso, e muita gente falou também que tem usado, ainda que o uso do automóvel tenha sido bastante elevado, mas muita gente tem deixado de usar o carro nesse último momento por conta do preço do combustível. Então, 35%, né, das pessoas afirmaram que usam menos o carro por conta do preço do combustível, o que é uma questão ambígua, né? Porque, por um lado, é bom que as pessoas não utilizem o transporte individual, que tem um prejuízo ambiental muito mais alto do que se fosse um transporte público, coletivo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse aumento da gasolina não necessariamente é o melhor caminho para isso, porque ele prejudica sempre as pessoas mais pobres, né? Sim. Inclusive levando à inflação, que tem um efeito sobre as classes mais pobres muito maior do que sobre outras classes. Ô Igor, Então, essa ambiguidade aí desse dado. em relação à oferta, por exemplo, no início da pandemia, existia aquela questão de deixar as pessoas em casa, de distanciamento, isolamento, e aí aos poucos vai se controlando com a vacinação, a atividade comercial vai voltando à normalidade, consequentemente as pessoas estão utilizando mais transporte público, né? Sobre a oferta, foi questionado algo nesse sentido? Foi falado algo nesse sentido? Não, o que tem é isso, que as pessoas usariam mais o transporte público se houvesse cobertura nas áreas em que atualmente não existem, né? Uhum. Essa foi uma das frases que a gente perguntou ali, as pessoas concordavam, discordavam. Então, a ampliação da oferta, né, por percursos que não são cobertos atualmente, ou a diminuição do tempo de espera pelo transporte público, são algumas das ações aí que levariam a uma menor utilização do transporte particular. A gente sabe que nesse contexto da pandemia tem um problema estrutural em relação ao transporte, ao financiamento do transporte público, porque a prefeitura vem complementando aquilo que as pessoas deixaram de usar. Então, a gente, enfim, inclusive teme aí, né, que venham aumentos do transporte público por conta disso, já que esse valor que era o subsídio aumentou muito nesse período, porque a prefeitura é quem assumiu o prejuízo das empresas privadas pela redução da utilização do transporte público. Perfeito. Igor, algo mais que você queria acrescentar quanto a essa pesquisa da Rede Nossa São Paulo? Tem um ponto bastante importante que foi um diferencial em relação aos anos anteriores, que é a questão do transporte a pé, da mobilidade a pé. Então, o transporte, né, a pé, enfim, ele passou a ser a forma mais frequente para a população paulistana quando a gente pergunta qual é o meio de deslocamento que você mais usa, né, em todo o trajeto ou em parte dele, né, para sua atividade. E aí, 57% das pessoas apontam que é o transporte a pé. Então, é o mais utilizado, na verdade, né? A gente fala muito do transporte coletivo e deixa de pensar no transporte a pé, que é um transporte ativo, enfim, tem vários benefícios aí, inclusive para a saúde, mas que ainda muita gente se sente pouco segura em várias situações enquanto pedestre. Então, 68% dizem que sentem pouca segurança ao atravessar a faixa de pedestres, por exemplo, que deveria ser um lugar absolutamente, né, de direito ali do pedestre. 69% dizem pouca segurança, dizem ter pouca segurança ao andar pelas calçadas. 83%, né, ao atravessar pontes, 78% em ciclovias. Então, tem uma série de desafios em relação ao ponto de vista do pedestre que são muito pouco discutidos quando a gente fala de mobilidade. Então, isso não é só calçada em centros comerciais, mas é da gente ter uma política viária, uma política de mobilidade que torne o pedestre o centro do nosso planejamento e não só os carros, né? Muitas vezes a gente se preocupa com a fluidez do tráfego, para onde os carros vão, para onde eles não vão, e deixa de pensar um pouco na qualidade de vida e de deslocamento do pedestre, que é a maioria da população. Perfeito. Igor, obrigado pela gentileza de trazer esclarecimentos aí sobre essa pesquisa de mobilidade urbana realizada pela Rede Nossa São Paulo. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Abraço. Obrigado a vocês. Um abraço. Boa tarde. Abraço, boa tarde.